Olha, a TV Costa Norte dá sequência sabatina com os candidatos ao OAB Piauí, subseção Parnaíba. Até amanhã, na quarta-feira, o Jornal da Costa Norte, por 15 minutos, reserva para entrevista dos candidatos, abrindo espaço para essa pluralidade de ideias, como já é tradição aqui da emissora. Nós destacamos mais uma vez que a ordem dos entrevistados foi definida em sorteio virtual, em que todos os candidatos participaram e as perguntas foram elaboradas pela emissora, previamente encaminhadas aos entrevistados. Hoje nós recebemos o Dr. Laércio Nascimento, candidato da OAB Piauí, subseção Parnaíba. A partir de agora vai começar a contar o tempo dele. Eu gostaria que o senhor se apresentasse e dissesse o que lhe motiva a disputar essa eleição da OAB subseção Parnaíba. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Helder. Boa tarde a toda a população parnaibana que acompanha esse canal tão importante de divulgação de nossas notícias. Boa tarde a toda a advocacia parnaibana. Nós, primeiramente, eu gostaria de lembrarmos, né, que nós ainda estamos num momento pandêmico. Vivemos uma crise sem precedentes com a pandemia do Covid-19 e, inclusive, como instituição, nós gostaríamos de iniciar mandando uma mensagem para a população que compareça aos postos de saúde, que se vacinem, não pensem que a pandemia acabou. Então, nesse contexto pandêmico, influenciou todas as nossas vidas pessoais. E ao passar por essa crise, nós não podemos ser os mesmos que éramos antes desse momento. Inclusive, reflete de como nós gostaríamos que nossas instituições fossem geridas, com mais união, com mais respeito, ouvindo todas as pessoas, tendo na palavra e no companheirismo um norte. E a nossa chapa, ela foi constituída com esses princípios. Primeiro, ela não é baseada em um projeto pessoal de administração da Ordem dos Advogados, subseção de Parnaíba. Nós não impusemos a nossa candidatura à presidência de forma extemporânea. Nós não colocamos a nossa candidatura há um ano atrás, há 6 meses, há 8 meses. Nós respeitamos todos os momentos vivenciados pela nossa ordem e nós estávamos num período muito conturbado de gestão, em que o colega havia se afastado, estava na presidência, que foi eleito, que veio a renunciar, e nós tivemos também uma segunda renúncia da presidente, doutora Etásmida. E quando fui chamado a assumir as funções, eu tive uma preocupação pessoal. Será se eu darei conta de fazer um trabalho que a subseção merece e que a advocacia merece? Nós não podemos estar à frente da subseção de Parnaíba ou em nenhuma instituição representativa de uma categoria com projetos pessoais de poder. Nós precisamos entender qual é a nossa função, que é ser instrumento, que é ser uma forma de que as pessoas possam encontrar em nós um caminho para resolver seus problemas profissionais, no caso, a Ordem dos Advogados. Então, nós construímos um projeto coletivo de trabalho. A primeira coisa que eu fiz, eu acho que foi a vantagem que eu tive, foi procurar os nossos funcionários. Eu tive essa feliz ideia de sentar com eles e dizer: meus amigos, estou aqui assumindo a presidência e quero que vocês nos ajudem. Vou dar total condições de que vocês sejam valorizados para que possamos fazer um trabalho. Tive também a outra preocupação, que foi não isolar a subseção, ter um bom diálogo com a seccional em Teresina. Então, chamei para uma reunião o Dr. Celso Barros Coelho Neto. Então, tivemos uma reunião com o Dr. Celso Barros, inclusive na reunião foi eu, o Dr. Celso Barros e o Dr. Cajubá Neto. E eu ouvi muitas orientações do Dr. Cajubá Neto, que é a minha referência de gestão da subseção de Parnaíba, que foi a gestão que eu iniciei. Lá em 2004, ele era o presidente. Então, eu me espelho muito na gestão do Dr. Cajubá Neto. Então, olhando para os nossos funcionários e ouvindo os mais experientes, não tem como dar errado. Nesses 4 meses que estamos à frente da subseção de Parnaíba, eu posso vir agora apresentar a nossa gestão, o nosso trabalho e colocar à disposição dos colegas. E olhar no olho de cada advogado, cada advogada, do mais jovem ao mais experiente, e dizer para eles: nós fizemos um trabalho e estamos dispostos a continuar esse trabalho pelos próximos 3 anos.
porque não é algo pessoal, é um projeto coletivo de gestão em que se escuta, que se ouve, que se observa toda a advocacia, que se valoriza os nossos profissionais da casa para um objetivo comum, que é o fortalecimento, a valorização da advocacia e a luta constante contra a precarização da advocacia parnaibana. Candidato, como será gerida a ordem na sua gestão? Que visão de gestão você tem para empregar eficiência à instituição OAB em Parnaíba? Helder, e toda a população, a Ordem dos Advogados, que é uma instituição que foi criada lá em 1930, né, nós vamos completar aniversário agora depois de amanhã, dia 18, 91 anos de idade. E a nossa instituição, ela ganhou, após a Constituição de 88, ela tem como função legal outorgada pelo povo, primeiro, ser um serviço público. Ela é um serviço público, apesar de ser um ministério privado, uma profissão privada, ela exerce uma importância fundamental para o país, como a defesa do Estado Democrático de Direito, nossas instituições, da valorização da cultura, né? Enfim. Então, nesse contexto, por ser uma entidade que presta um serviço público, eu entendo que nós devemos ultrapassar aquelas formas de gestões do passado, né? Muitas vezes levada pelo voluntarismo e de forma amadora até, né? Faz uma gestão ali por 3 anos tentando resolver aqueles problemas que vão surgindo no dia a dia de forma sem ser planejada. Eu entendo que nós podemos e devemos e vamos aplicar à subseção de Parnaíba uma gestão que observe os princípios da administração, né? O princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. E mais, eu tenho já estudado essa forma de gerir e vou implantar na subseção de Parnaíba princípios do compliance, para que as nossas normas, os nossos instrumentos de trabalho sejam voltados para um planejamento comum, né, com todos os nossos instrumentos de ação e possamos ter metas de trabalho. Não apenas prometendo, porque prometer em eleição é fácil, né? A gente sabe que é muito fácil chegar um candidato e vir a público e dizer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas como fazer que é importante. Estabelecendo metas, estabelecendo a forma como trazer o advogado para participar desse projeto, é que nós iremos conseguir dar maior eficiência, maior trabalho, maior resolutividade dos nossos problemas à advocacia paraibana. Eu chamo a atenção do candidato só a questão do tempo, nós ainda temos 8 minutos e mais 4 perguntas. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma das instituições que tem a maior anuidade dentre as entidades de classe. Qual é a sua proposta sobre a anuidade paga pelos inscritos à Ordem? Doutor Helder, a anuidade hoje está em torno de R$ 950. De fato, é uma anuidade muito acima do que nós achamos que deve ser a anuidade, né? Nós iremos, como gestão, levar ao Colégio de Presidentes, nós vamos pedir oficialmente ao Colégio de Presidentes que hoje o desconto de 50% para a jovem advocacia, o advogado que ingressa na ordem, por exemplo, que ingressou em 2021, ele paga a sua anuidade com 50% de desconto, que essa anuidade seja mantida, esse desconto seja mantido pelo menos nos 5 anos iniciais da atividade profissional. Porém, Helder, a anuidade da ordem só se justifica pagar a anuidade se você tiver retorno dos serviços. E nós vamos nos empenhar cada dia mais para dar uma melhor estrutura com o pagamento das anuidades, seja estruturando o Office, seja divulgando cada vez mais o cashback que tem na ordem, que você pode fazer compras online e ter desconto na sua anuidade, inclusive não pagar nem anuidade no ano. É até um assunto conexo, essa próxima pergunta, que é a Caixa de Assistência aos Advogados, que é um instrumento aí de apoio da OAB, que propostas de benefícios factíveis, a sua chapa, ela visa buscar na sua gestão? A Caixa de Assistência hoje em Parnaíba, ela se encontra com 27 convênios firmados. Nós temos convênios com clínicas, com empresas de venda de gás, com inclusive uma clínica de diagnóstico, fazendo propaganda não, mas ela concede descontos, né, para os advogados. Nós temos 27 empresas que hoje temos convênio que possibilita desconto aos advogados. Nós vamos ampliar esse número de empresas para que todo advogado, ao comprar
algo na nossa sociedade, né, no nosso mercado parnaibano, ele possa ter 10%, 15%, 20% de descontos. E mais, a Caixa de Assistência dos Advogados também, considerando esse contexto pandêmico que a gente vive, pode e deve também ser utilizada para nós popularizarmos ainda mais a assistência ao advogado em vulnerabilidade. A Caixa, existe já esse projeto, porém, ele é muito limitado. Nós vamos exigir que os advogados em vulnerabilidade tenham assistência da Caixa, que é no valor de um salário mínimo, enquanto ele estiver passando por dificuldades financeiras e poder se manter, por exemplo, no momento pandêmico desse que vivemos. Doutor Laércio, que instrumentos a sua chapa idealiza para dar transparência de atos e também de gestão financeira da instituição? Helder, considerando esse contexto de implantarmos o projeto da Compliance, é nosso compromisso implantarmos um portal da transparência. É fundamental, porque dentro do princípio da publicidade, né, da eficiência, todos os atos de gestão vão ficar expostos em um portal da subseção de Parnaíba. O advogado poderá acessar o portal, inclusive terão os formulários para evitar que ele se desloque até para a subseção. Lá ele poderá clicar no formulário e já fazer o requerimento que chegará às mãos de um dos nossos funcionários para dar resolutividade aos seus problemas. Principalmente não só a questão financeira, mas também os atos propriamente dito do dia a dia. Exatamente. Todos os atos da nossa gestão serão publicados. Nós tivemos apenas 4 meses, então mostramos que fizemos muito pela subseção de Parnaíba, o que nos dá a possibilidade de vir aqui, informar o que vamos fazer e ter a credibilidade que vamos cumprir. A gente já vai se encaminhando para as considerações finais. E eu gostaria de lhe perguntar, caso eleito, como que o senhor gostaria que a sua gestão ela fosse lembrada? E aí também nas suas considerações o senhor pode pedir o voto aos eleitores, advogados e advogadas que estão nos assistindo agora nesse momento. Helder, considerando que eu falei no início, que eu tenho por referência boas gestões na subseção de Parnaíba, como a do Dr. Cajubá Neto, eu quero que a minha gestão seja lembrada pelo trabalho. Em nenhum momento, nesses 4 meses que estamos à frente da subseção de Parnaíba, nós descansamos um dia sequer. Todos os dias que acordamos, temos um único objetivo, que é dar respostas aos colegas às demandas dentro da subseção. Sendo assim, conseguimos trazer para a subseção de Parnaíba, através do nosso requerimento, nós fomos atrás, através da seccional, viabilizamos politicamente e conseguimos implantar dentro da sede da subseção de Parnaíba um posto do INSS. Fundamental para que o advogado possa lá comparecer e receber as orientações e informações para os seus clientes. Nós conseguimos implantar também uma Câmara de Mediação e Arbitragem. Nós conseguimos reformar salas, como a sala da penitenciária. Nós conseguimos dar uma reforma na nossa sede para valorizar a autoestima do advogado quando chega na sua casa. Então, nós trabalhamos muito nesses 4 meses. Defendemos de forma aguerrida e sem medo as prerrogativas profissionais. Batemos de frente com o juiz, com o promotor, sim, né? Não temos medo de bater de frente quando se trata de prerrogativas profissionais, porque é exatamente o que o advogado tem, que são seus instrumentos de equiparar as armas, as forças que ele tem com a magistratura, com o Ministério Público, com também as autoridades policiais. Então, defendemos as prerrogativas e a nossa gestão vai ser lembrada pelo trabalho que já fizemos até aqui, portanto, podemos mostrar para toda a advocacia parnaibana o norte que serão nos próximos 3 anos e a defesa das prerrogativas que são fundamentais. Da mesma forma, apesar do tempo ser curto da entrevista, mas os colegas podem acessar as nossas propostas. Nós estabelecemos nesse projeto de compliance eixos de trabalho. Nós vamos defender a jovem advocacia, estabelecendo um conjunto de instrumentos para que o jovem advogado tenha acesso a uma equipe mais experiente, que possa dar um suporte no início, que saiba como abrir um escritório, saiba como se regularizar no INSS. Nós temos como eixo também a qualificação profissional, na qual o nosso secretário-geral, o professor Roberto, vai coordenar mais pós-graduações, mais cursos. Nós temos um sonho, mas sonhos só pode ser realizado logo na vida se você tiver sonho. E um dos nossos sonhos é trazermos um mestrado profissional para Parnaíba através da ESA, e nós vamos conseguir, e o nosso professor Roberto, que é o nosso secretário-geral, irá coordenar. Nós também temos como eixo a advocacia inclusiva, identificarmos todos os nossos problemas pessoais como advogados, para que a ordem seja esse suporte profissional.
temos como eixo também a estruturação da nossa sede. Nós vamos ampliar a nossa sede para ampliar inclusive o office, que hoje atende, mas somos 800 advogados e infelizmente a quantidade de profissionais que precisam do office, às vezes quando chegam não conseguem o apoio como deveriam. Então nós vamos ampliar a nossa sede. E por fim, Helder, procurem as nossas propostas e principalmente nós temos aqui a convicção de virmos a público, olhar no olho de cada advogado sem nenhum receio de pedir, Helder. Votem chapa 3, porque em quatro meses fizemos muito, mas juntos podemos mais. Então, votem chapa 3 domingo, dia 21, sem medo de votar numa advocacia mais forte, mais independente, que defenda as prerrogativas e respeite a todos. Muito obrigado. Obrigado, portanto, candidato. Utilizou aí o tempo limite, não é, dos 15 minutos para as suas considerações. A gente agradece o Dr. Laércio Nascimento, que é candidato ao OAB Piauí, subseção Parnaíba, a TV Costa Norte, que vem aí ao longo desse processo e também já é tradição, né, dar espaço aos candidatos da OAB, essa instituição importantíssima que interfere nos processos legislativo, judiciário, administrativos aqui na cidade de Parnaíba, que está também sempre em defesa do bem comum dos cidadãos parnaibanos. Obrigado, portanto, candidato. Uma ótima tarde e um bom trabalho para o senhor.